Pessoal, hoje eu vou querer falar para vocês sobre filtros RL e RC. Então vamos discutir primeiro o filtro RL. Então eu tenho uma fonte de tensão alternada, tenho um indutor e tenho um resistor. E eu vou querer saber como é que se comporta a tensão em cima do resistor em função da frequência. Está circulando uma corrente nesse circuito, que eu vou chamar de I. A tensão na resistência é R vezes I. E a tensão no indutor é L dI dt. E a soma das tensões tem que dar a tensão da fonte. Só tem que agora, eu vou escrever a tensão da fonte, não de uma forma senoidal, eu vou escrever de uma forma mais completa, que é na forma exponencial, que é E elevado a I θ. Então isso aí, E elevado a I θ, é uma soma de cosseno e seno. Só tem que trabalhar com isso aqui, fica fácil para você derivar ou integrar. Então, eu vou escrever que a diferença de potencial em cima do indutor mais o da resistência é igual à tensão da fonte. E eu disse que a minha tensão da fonte é isso aqui. E eu vou tentar descobrir o I. Então eu vou chutar uma solução de novo. Vou chutar uma solução I é igual a KE elevado a I ômega T. E eu não sei quem é esse K. Então eu vou derivar e vou colocar aqui e vou tentar descobrir. Quando eu faço isso, eu derivei aqui, coloquei, tiro o K. Então o K eu tenho isso aqui. Então agora eu já tenho a forma da corrente. Então a corrente é isso aqui. Corrente é isso aqui. Uma coisa que eu vou querer descobrir é a resistência equivalente de tudo isso, né? A oposição à passagem da corrente. Essa oposição à passagem da corrente em circuito de corrente alternada, tá certo? A gente chama de impedância. Porque nesse circuito agora tem a soma da parte indutiva mais a parte capacitiva. Mas o que é que eu sei? A voltagem da fonte é essa oposição vezes a corrente. Tá certo? Tá? Isso aqui é uma lei de Ohm mais sofisticada. Então é o seguinte, Z, que é a oposição à passagem da corrente, é V da fonte dividido por I. O V da fonte eu sei, tá certo? É isso aqui. E o I eu já sei agora. Então se eu divido um pelo outro, eu tenho isso aqui. Então isso aqui é a oposição à passagem da corrente. Tá certo? É a impedância na forma complexa. Então, o que eu quero saber realmente? Eu quero saber como varia a tensão em cima do resistor em função da frequência. Então, é isso que é o meu objetivo. Então, eu vou definir uma coisa que se chama de função transferência, que é a tensão sobre o resistor dividido pela tensão da fonte. A tensão sobre o resistor é R vezes I, a tensão da fonte é Z vezes I. Então, o I corta, vai ficar R sobre o Z, e o Z é isso aqui. Então eu já sei como é que é isso aqui na forma complexa. Mas eu quero saber o módulo. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar o R em evidência, vou ter essa expressão aqui. E agora, basta eu quadrar isso aqui, eu tenho um módulo. Então esse aqui é o módulo da função de transferência, é o módulo de como vai variar a tensão sobre o resistor R. Então, se eu aumento a frequência, tá certo? Isso aqui aumenta e isso aqui diminui. Então eu tenho uma coisa assim. Então, para baixa frequência, a tensão em cima do resistor é grande e para alta frequência ela cai quase que para zero. Então isso aqui é um tipo de filtro que a gente chama de filtro passa-baixa. A tensão é grande no resistor para baixas frequências. Vamos olhar agora um filtro RC. Tá? É a mesma coisa. Então eu tenho a fonte, tenho um C e tenho um R e vou querer descobrir a tensão sobre o resistor. Então vai estar circulando uma corrente, eu sei que a tensão no capacitor é 1 sobre C integral de I dt e a tensão no resistor é R vezes I. Então agora, tá certo? A tensão na fonte é igual a tensão no capacitor mais a tensão sobre o resistor. Conservação da energia, não posso violar isso. Tensão na fonte é V0 I elevado a I ômega T. Tensão em cima do capacitor mais no resistor. De novo, o que eu posso fazer? Eu posso chutar uma solução para isso. Eu vou dizer que o I, de novo, é um K elevado a I ômega T. E eu vou colocar aqui, vou integrar, vou colocar aqui e vou descobrir quem é o K. Quando eu faço isso, tá certo? Eu tenho essa expressão aqui,
Basta que eu coloque em evidência, eu tenho o valor de K aqui. Então, isso aqui é o K. A minha corrente, tá certo? É isso aqui. Isso aqui é a minha corrente na forma complexa. Tudo bem. De novo, eu vou querer saber a impedância, né? Então, a impedância, tá certo? É a tensão da fonte dividido pela corrente. Isso que é a oposição à passagem da corrente. Então, o V da fonte, eu sei, tá certo? É isso aqui. E o I, eu sei que é isso aqui. Se eu coloco e divido um pelo outro, tá certo? Eu tenho essa expressão aqui. Então, isso aqui é a impedância desse circuito. A oposição à passagem da corrente. De novo, eu quero calcular a função transferência, que eu quero saber a tensão em cima do resistor. A tensão em cima do resistor, a função transferência é a tensão em cima do resistor dividido pela tensão na fonte. Tensão no resistor é R vezes I, tensão da fonte é Z vezes I. Mas o meu Z agora é isso aqui. Então, vou colocar isso dessa forma. Tenho a função transferência na forma complexa. Tá legal? Posso calcular o módulo, então eu tenho isso aqui. Então, observe o seguinte, conforme aumenta a frequência, certo? Isso aqui vai para zero, né? Isso aqui tudo vai para zero e isso aqui aumenta, tá certo? Então, para alta frequência, tá certo? A tensão em cima do resistor aumenta. Para baixa frequência, não. Então, isso aqui é o que se chama de um filtro passa alta. Então, agora, vamos lá para a nossa montagem e vamos ver, tá certo? Como é que se isso é verdade realmente. O programa em Python, já estou nele aqui. E vamos dar uma olhada agora na nossa montagem. Então, aqui na nossa montagem, de novo, vou usar o mesmo sisteminha, o meu sintetizador, o meu amplificador de potência. Aqui está a minha resistência, tá certo? Eu estou com uma resistência de 47 ohms e eu vou colocar o meu indutor aqui. Então, aqui eu vou colocar meu indutor. Está aqui, ó. Aqui está o meu indutor. E agora eu vou sair variando a frequência e vou medir a tensão em cima da resistência. Eu estou com uma resistência de 47 ohms e um indutor de 44 milihenries. E eu vou fazer uma medida, tá certo? Que vai de 100 Hz até 10 kHz. E vou andar de 50 em 50. Esse eixo aqui é frequência, mas ele está ao log da frequência. Só para melhorar a visualização. Tá legal? Então, vamos fazer a nossa medida. Então, vou iniciar. Eu não sei se eu transferi para o Arduino. Então, eu vou apertar aqui e esse LED tem que piscar para receber os parâmetros. Tá? Então, a comunicação está perfeita e ele recebeu esses parâmetros. Então, eu vou mandar fazer a medida. Então, está aqui, vamos ver. Para baixa frequência, a tensão na resistência é alta. Quando você aumentou a frequência, aqui está 10 kHz, tá certo? Que aqui é 3, mas é o log, tá certo? Né? Então aqui caiu quase que para zero. Então isso aqui é um passa baixa frequência. Tudo bem. Eu vou mudar aqui esse conector para cá e daqui para cá é 44 milihenries. Daqui para cá é 10 milihenries, tá? Então agora o meu indutor vai ser de 10 milihenries. Vou diminuir o indutor, tá certo? Então vou mandar fazer uma nova coleta. Tá aqui. E você vê, tá certo? Que a faixa de passagem dele em frequência aumentou. Ele começa a passar mais em alta frequência. Mas aqui ele está passando bastante. Mas quando a frequência aumenta muito, ele vai para zero. Tá? Então essa curva com relação a essa, ela se shiftou para o lado de alta frequência. Quando eu diminuo o indutor. Isso está correto. Agora, vamos olhar lá o filtro RC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu indutor da jogada, tá certo? Tirar ele daqui. E eu vou colocar aqui um capacitor de 680 nanofarad. Tá certo? Então, a minha resistência continua de 47 ohms e o meu capacitor, tá certo? O capacitor é de 680 nanofarad. Então, vamos ver agora como é que é esse comportamento. Aqui, opa, passou lá em alta frequência, Alta frequência ele começa a conduzir.
Então, baixa frequência, a diferença de potencial em cima do resistor é pequena e em alta frequência ela é grande. Tá? Então, o resistor, tá certo? Sofre muito efeito, nesse caso, de um sinal de alta frequência. A tensão dele é grande. Eu vou pegar agora, vou tirar esse capacitor e vou colocar um outro de 3,3 microfarad. E está numa montagem diferente aqui, mas é 3,3. Então, vamos lá. Ó, esse cara já começa a passar em mais baixa frequência, né? Ele shiftou para o lado de baixa frequência porque eu aumentei o capacitor. Mas lá em alta frequência, tá certo? Ele está com a tensão total em cima do resistor, praticamente. Então, esse filtro aqui, o filtro RL, é um filtro que em cima da resistência a tensão fica grande em baixa frequência. E o RC, a tensão em cima da resistência fica grande em alta frequência. Tá certo? Quando é que você usa isso? Isso aqui é o meu filtro, passa baixa frequência, a tensão em cima da resistência é grande, tá certo? Para baixa frequência. E esse aqui é o meu filtro passa alta, a tensão em cima da resistência ela é grande para alta frequência. Então, uma aplicação disso é a seguinte: aqui, no lugar da resistência, eu posso colocar um alto-falante daqueles grandão. Por quê? Porque o sinal aqui, tá certo? Em cima dele, tá certo? Vai ser muito grande para baixa frequência. Como ele é grandão, não adianta eu jogar sinal de alta frequência que ele não se locomove, por causa da inércia, ele é pesadão. Ele responde em baixa frequência. Se eu jogar um sinal de alta frequência, eu estou só perdendo energia. Ele não responde. Então, aqui eu coloco o meu alto-falante grandão. E aqui, tá certo? Eu vou colocar o meu tweeter. Por quê? Porque a tensão é alta aqui em alta frequência. Onde esse cara é levezinho, então esse cara responde bem. Então, essa é uma das aplicações do filtro passa alta e passa baixa. Mas existem inúmeras. Então, muito obrigado e até a próxima.